Brasil é destaque na segregação como um dos piores índices da América Latina na distribuição e participação das mulheres em cargos eletivos em geral. Apesar de corresponder à metade da população e ocupar quase 50% dos postos de trabalho, a mulher não conquistou o mesmo poder que o homem para decidir e legislar. No Cidadania em Pauta de hoje, vamos falar sobre a questão da mulher na política e no poder. A nossa convidada é a vereadora Maria Tereza Assis Lemos Marques de Oliveira, ou simplesmente Tiesa. Tiesa, obrigada aqui pela sua presença. Eu que agradeço essa oportunidade. É sempre bom a gente estar podendo esclarecer, explicar, informar e aprender, né, Fátima? Bom, Tiesa, esse é um assunto que você gosta, né? Muito. A senhora participou de uma reunião, né, de um encontro sobre este assunto. O que foi decidido lá? O que foi falado? O PSDB é um partido que investe muito na formação e na participação das mulheres na política. E como membro do PSDB, eu também participo ativamente do movimento político do partido. Então, nós estivemos em Brasília até para avaliar como está esta mobilização em nível de Brasil, porque nós estamos aí prestes a deflagrar uma campanha para a presidência da República. E nós, mulheres, neste governo, nós temos uma participação ativa. Então, nós também queremos ter uma participação ativa na definição da campanha. Então, foi nesse sentido que nós nos reunimos em Brasília, praticamente 23 estados estiveram representados lá, com as representantes dos secretariados de mulheres. Uhum. O que foi mais falado? Assim, qual a dificuldade maior de se levar a mulher para a política? Olha, eu me lembro quando eu fui candidata a vereadora, eu ficava assim bastante decepcionada, porque eu acho que hoje nós já estamos vivendo uma globalização da informação que às vezes assusta ver uma mulher bem formada, uma mulher bem estudada, com certas perguntas. Então, por exemplo, não era raro encontrar alguma dizendo: Tiesa, eu não acredito, você candidata. Ai, menina, como é que você vai se meter nisso? Outras: ai, seu marido deixa. Então, eu falo essas duas questões porque eu acho que elas perpassam a cabeça ainda de muitas mulheres e, às vezes, de alguns homens. É engraçado que no mundo da política, eu tenho a impressão que a aceitação da presença da mulher é maior entre os homens do que pelas próprias mulheres. Por que seria isso? Então, o preconceito da mulher contra ela mesma? Na verdade, é uma luta e algumas conquistas que estão acontecendo recentemente. A participação da mulher na política ainda é muito pequena, em nível não apenas do Brasil, mas mundialmente. É pequena a participação. Eu até não sou boa de guardar números, mas no mundo apenas 17,2% de mulheres são legisladoras. Então, é um horizonte ainda, não é uma coisa muito presente, ainda é uma coisa meio distante, mas que felizmente já está mudando um pouco esse perfil. A gente já está tendo mais espaço, mais consideração, mais respeito, a gente já está sendo mais chamada e isso é importante. Agora, o chamamento está aí, cabe a nós a adesão. Agora, eu acho que o mundo abriu as portas para a participação, de maneira geral, a não ser naqueles países muçulmanos mais rígidos com a figura da mulher. Mas o mundo abriu as portas para a participação da mulher. Nós temos presidentes com a Bachelet agora no Chile. Então, o mundo abriu as portas. Agora, parte da mulher querer caminhar. Bom, o que a senhora acha que as mulheres estão fazendo para isso? Olha, eu avalio muito no nosso partido. O PSDB é um partido que dá esse espaço, que cobra esta participação e que qualifica a participação. A gente estava comentando agora mesmo, nós estamos organizando um ônibus de 38 lugares para ir a Brasília para o lançamento da campanha do Serra, sábado. Este ônibus era destinado para 38 mulheres. Na verdade, com toda a militância do PSDB, as mulheres, nós não conseguimos, com a velocidade que a gente tinha, porque essas coisas também caem sempre meio de última hora,
nós não conseguimos 38 mulheres militantes. Quer dizer, não são candidatas, são pessoas envolvidas, Isso. né? E o que eu acho interessante, assim, também no PSDB, a gente exige que seja militante. Por isso que a gente tem usado até aí o jargão, não basta ser mulher, é preciso ser competente. Nós temos que ter qualificação, formação, nós temos que entender dos números. Números é uma coisa muito natural para os homens, nem tanto para as mulheres. Mas, por outro lado, a sensibilidade é uma coisa muito particular das mulheres e nem tanto dos homens. Então, daí a importância da gente aliar, juntar. Então, no PSDB, nós nunca fomos feministas extremistas. Nós sempre quisemos dividir a responsabilidade com os homens. Então, é nesse sentido que a gente, assim, vê a participação da mulher valorizada no PSDB. E você falou de partidos. Lá em Brasília, esse movimento das mulheres na campanha do Serra nasce de 3 parceiros. É o PSDB, o DEM e o PPS. As mulheres desses partidos estão engajadas em algumas diretrizes, em algumas partes da campanha do Serra. Isso é legal, porque a gente vê crescer essa participação também em outros partidos. A senhora acredita que a mulher, essa posição dentro da política, está ligada à posição, à conquista do mercado de trabalho? Com certeza, isso influenciou bastante. A abertura no mundo também, a mulher saindo e exercendo outras funções que eram historicamente por homens, não apenas na questão do trabalho, mas, por exemplo, eu sou católica, mas eu admiro na religião evangélica que a mulher e o homem comandam a religião praticamente juntos. Os cultos, então, isso não apenas, a gente não pode dizer que é apenas com relação ao mercado de trabalho, isso também. A própria conquista do voto feminino já deu espaço para que a gente pudesse caminhar. Porque quem vota não é apenas quem trabalha, né? O voto é para as mulheres. Então, assim, não é sem dúvida que nós temos um caminho a percorrer. As portas estão abertas. Agora depende de nós. E o que eu acho mais interessante, Fátima, é ter essa noção da utilidade das nossas competências e da importância de usar esses talentos próprios da mulher na administração daquilo que é público. Mesmo Hoje, porque o que é público está lidando com homens e mulheres, né? E geralmente as principais demandas públicas, elas são operacionalizadas pelas mulheres, mas pensadas pelos homens. Quem pensa a saúde é o homem, mas quem leva o menino no médico é a mulher. E até quem atende mais as mulheres que estavam ali no atendimento. Então, o arroz com feijão de todas as políticas é feito por nós. Mas nem sempre nós somos chamados a pensar. Por isso que muitas políticas estão tão distanciadas da necessidade real. A hora que tiver a mulher pensando junto com o homem, aí as políticas ficam mais próximas de atingir o seu ideal. Então, hoje ainda, a mulher ocupa um lugar subalterno no poder, né? A gente vê que os cargos... Não, é uma minoria. No Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, são 513 deputados, 513 cadeiras. Nós tivemos, da última eleição para essa, um aumento de 13 mulheres. Eram 32, neste mandato são 45 deputadas para 512 cadeiras. Um pouquinho a mais que 10%. Aqui a gente vê o exemplo desta casa, né? São 3 para 12. Em Birigui, se não me engano, não tem nenhuma mulher. Parece que Penápolis também não tem. Várias câmaras da nossa região não tem nenhuma representação da mulher. Isso acaba repercutindo nas leis também, né? Muito, porque as leis são feitas pelas pessoas. Se nós tivermos 3 mulheres fazendo uma lei, ela vai ter uma cara. Se nós tivermos 3 homens fazendo uma lei no mesmo sentido, ela com certeza vai ter outra cara. A senhora consegue ver isso no dia a dia, por exemplo, aqui na Câmara? Eu vejo. Por exemplo, eu acho que nós, a Edna, a Durvaline, a gente sempre tem uma tendência a legislar em questões mais sociais, de relacionamento.
A coisa da saúde, da educação, o que não significa que não exista presença masculina nisso. Mas é uma tendência, por exemplo, a minha preocupação com a questão da deficiência auditiva, das pessoas com limitações, e a gente vê sempre a Edna e a Durvalina apoiando. Parece que a mulher quer agregar, né? Isso, mais, assim. é a natureza do cuidado com o ser humano. O homem já é mais assim, ele já é mais ousado, ele já vai mais para o campo das obras, né, do desenvolvimento, da questão econômica. Tanto que eu vejo colegas vereadores, como por exemplo, o Edival. Você falou, eu pensei. O Edival, ele tem todos os números na minha cabeça. Qualquer número eu tenho que pôr no papelzinho. Ele tem na cabeça dele, né? Qualquer número eu tenho que trazer no papel, porque a minha preocupação não é tanto com isso. Isso não cola muito pra gente. Então, é muito interessante essas habilidades, né? Nós temos umas, eles têm outras, por que não unir essas e complementar, né? Aqui eu tenho um dado aqui numa pesquisa realizada em 2006, com 187 países, o Brasil ocupava o 107º lugar com apenas 8,7% de participação feminina nas câmaras legislativas em todo o país. Tem como mudar isso? O partido é importante, abrir espaço para as mulheres, isso é uma coisa muito séria. A gente ainda tem no próprio PSDB, que é um partido que é bem... Nós temos o presidente Mendes Tami, ele fala tanto da participação política da mulher, talvez até melhor que muitas mulheres. Ele tem um compromisso com isso, e isso fez diferença no mandato dele, que ele é o presidente estadual. Então eu já faço aqui um apelo a presidentes de outros partidos, né? Que eles abram esse espaço para a mulher, porque eles vão ganhar, é uma coisa. Outra coisa é as mulheres participar. Nós tivemos a visita da Tatilândia na Câmara, e conversando com uma das professoras que acompanhou as crianças, ela me disse: Tiesa, é a primeira vez que eu venho na Câmara. Eu nunca imaginei que fosse assim aqui. Então a mulher tem a política desenhada de uma maneira que ela não foi lá checar e ver. E nós somos de ir lá checar e ver. A mulher, por conta dessa sua capacidade de cuidar, a gente não dorme com barulho que você não sabe o que é. Né? Então a gente morre de medo, tal, mas você não fica com aquele barulho. Então é isso, essa pegada de ir lá ver é que nos dá o start, o insight, esse falar, não, agora eu vou participar, porque não é um bicho de 7 cabeças. Então, a participação da política, assim, às vezes fala, seu marido deixa? Sim, ele não apenas deixa, como ele incentiva, e ele vem junto. O fato da mulher participar não precisa que o marido não participe. Mesmo porque quando o homem participa, a mulher também participa, ele vem né? junto, né? Então, coisa. Isso. Outra coisa, muita mulher fala, ai, não quero política, coisa assim, né? De vulgaridade. Não existe, é a gente que faz essas coisas. Eu estava dizendo que eu não sei o que é uma proposta indecente na política. Ninguém nunca me fez uma proposta que não fosse, que contrariasse meus princípios, meus valores. Não me fez, eu não conheço isso. E eu acredito que ninguém vai fazer. Então, não é o mundo da política é sujo se você permitir. Eu falo que ninguém senta na sua cadeira se você estiver nela. Só vai ocupar a sua cadeira se você levantar. Então, na política e em tudo é a mesma coisa. As coisas acontecem se você permitir. Então, a mulher precisa de vir mais para a política. Nós estamos com um espaço a ser conquistado que está precisando da participação dela. Antigamente, era preciso conquistar o mundo, derrubar as árvores. Era preciso dar força, dar ousadia. Hoje, nós não estamos podendo mais derrubar nada. Nós temos que acolher, nós temos que preservar, nós temos que cuidar. Esse é o desafio de hoje. Então, tá propício para as mulheres. É propício para as mulheres, não que os homens não façam isso. Sim. Mas aquilo que foi o grande objetivo e que deu para aproveitar toda a força dele, hoje não precisa mais. E como fazer para chamar essas mulheres? Eu quero que a senhora me responda depois do intervalo. A gente vai dar uma paradinha e volta já já.
O Graac sabe onde quer chegar, por isso já conquistou tantas coisas, como esse monte de sorrisos. Ele sempre correu atrás dos seus sonhos. Muitos viraram realidade, como o seu hospital altamente especializado. Muita gente faz parte disso, porque a cura do câncer é uma causa nobre e precisa avançar ainda mais. Essas crianças sonham com o futuro. E para esse futuro acontecer, deixa a causa te abraçar. Graac, combatendo e vencendo o câncer infantil. O assunto do Cidadania em Pauta de hoje é a mulher na política e a nossa convidada é a vereadora Tiesa. A gente terminou o bloco anterior perguntando, falando dessa pouca participação da mulher na política e como fazer para chamá-la para esse mundo, né, Tiesa? Qual a sua opinião sobre esse assunto? Olha, alguns convites até têm sido feitos para as mulheres, elas que não estão aceitando. É preciso que as mulheres aceitem os convites que são feitos a elas para participar da política. Muitas vezes acontecem alguns eventos, algumas homenagens, e a gente acaba sempre mandando através de e-mails, convida todo mundo. Acontece de aparecer homens, as mulheres pouco vêm. Não existe forma de participar sem estar presente. Isso é um fator, eu acho que muito importante. E os maridos também precisavam, sabe, os companheiros, precisavam entender que a participação da mulher é importante, que ela pode trazer benefícios e incentivar a participação delas. Tem mulheres que têm um jeito, têm um perfil para isso, e os maridos ficam segurando muito. A gente conversou também sobre esse roteiro que vem aí, e a gente estava dizendo assim, eu não sinto discriminada, nunca me senti discriminada por ser mulher. Eu nunca percebi nada que fosse desrespeitoso nesse meio. E olha que como nós somos em número muito menor, a presença nossa geralmente é muito pequena. Eu já participei de reuniões que tinha 48, 50 homens e só eu, mulher, nessa reunião. E nem por isso eu deixei de participar, eu deixei de desempenhar o trabalho, eu deixei de perguntar o que eu tinha que perguntar, de opinar quando eu achei que tivesse que opinar. Então, eu acho que a gente é que faz muito essa discriminação. Quem gosta de política precisa participar, vai até. Checado em coisa de partido, porque também não tem política sem partido. Você precisa se agregar a um partido, se filiar a um partido, se associar a um partido. Você, para participar de um partido, não precisa também sair filiando. Vai ver o que aquele partido prega. As pessoas também acham que não têm noção o que é ser filiado a um partido também, né? Assim, que tipo de responsabilidade isso traz? O partido é como uma escola. É ali que estão configuradas as ideias, né, que a gente defende. Então, por que eu sou deste partido e não sou de outro partido? Então, vai atrás, porque não adianta, essas coisas dependem da gente. A hora que as mulheres perceberem que elas estão fazendo falta, porque elas estão fazendo falta. E é isso que o meu apelo é esse. Elas têm dúvida, vem aqui, nessa casa tem 3 mulheres. Nós somos 3 mulheres aqui que nós podemos estar orientando. Tem gente que me pergunta, Tiesa, mas pode ir lá? Mas é lógico que pode, deve vir até a Câmara. É uma falta até de exercício mesmo, né? Porque a mulher ficava mais em casa, cuida. E é aquela coisa, hoje a mulher trabalha, né? Mas ela ainda tem essa responsabilidade de cuidar da casa, mais da casa do que o homem e dos filhos. Então, esse período vago dela, às vezes ela fala, não vou sair ainda de casa, que existe um pouco de culpa ainda, né? Por estar fora, mais ainda de casa. Existe. Né? Quando a gente chega em casa, a gente acha que a gente tem obrigação de fazer algumas coisas que não foram feitas, né? A gente fala não, e não fala nada, isso é natural. Você vai lá assumindo, mas não tem importância, a gente não tem que se culpar por isso, porque faz parte da nossa natureza. Nós temos que encarar que nós temos essa natureza.
Agora, o que precisa é perceber que a nossa participação é importante para transformar a sociedade para melhor. Isso que eu acho que faz falta. Então, como ela pode participar? Vem aqui, conversa conosco, nós somos da política, nós estamos na política. Na prefeitura tem várias pessoas que agem também motivadas pela política. Vem os partidos, procura ver quem é o presidente do partido A, B ou C. O nosso partido é um partido, o PSDB é um partido totalmente disponível para acolher essas pessoas. Nós temos a Tucanidade, que é um segmento para a terceira idade. Nós temos o Tucanafro, que é um segmento para o pessoal da raça negra, das etnias, né? Nós temos a Juventude, que é para a moçada começar a entender um pouco da política, a participar. Mas outros partidos também fazem isso. Leia jornal, vê o que está acontecendo na sua cidade, tudo isso é política. E toda essa política tem repercussão na vida de todos, né? Tudo tem a ver com a nossa vida. O buraco na nossa rua, que todo mundo aqui em Araçatuba está reclamando, isso é uma ação ou uma falta de ação política. A gente fez aí uma proposta... A escola dos filhos, né? A gente fez uma proposta de trânsito, tem a ver diretamente conosco. Hoje nós dirigimos, as mulheres dirigem, então acho que até a maioria. Né? Então, assim, tudo tem a ver e nós não estamos percebendo. Porque tem uma parte podre da política. Porque tem uma parte podre da humanidade. Então, na política não é diferente, um espelho, na economia, né? no mundo do trabalho, na escola, na educação, na saúde. Sempre a gente tem algumas pessoas que... Mas se aquelas pessoas que são do bem, vamos dizer assim, negligenciar a sua participação, aí não vai tem mudar jeito, nunca. não vai mudar. Qual seria, assim, a senhora que está envolvida, o perfil da mulher que está ativa na política? Perfil econômico, qual o perfil dessa mulher? A gente tem visto, por exemplo, nós tivemos esses dias a Jussara, né, que foi uma perda grande para nós, aqui que estamos nesta vida. Nós perdemos a Jussara, uma pessoa batalhadora. Para mim, uma figura de uma mulher simples e que participava ativamente da política. Ela talvez nunca tenha sido candidata a nada, mas ela participava dos movimentos sociais. Isso é participar da política. A senhora acha que as pessoas mais simples participam mais dessas reuniões, né? Acho. A gente vê as mulheres com mais poder aquisitivo fora do mundo político. As pessoas mais simples, elas respondem melhor aos convites, não tem dúvida. Talvez seja... porque elas entendem que é através da política que seus problemas vão ser solucionados mais rapidamente. Então, elas participam. As mulheres que têm poder aquisitivo melhor, elas também têm uma grande contribuição a dar. Elas, às vezes, têm mais tempo, têm mais recursos financeiros para ajudar, elas poderiam participar mais. Eu tenho visto algumas. Mas a gente precisa política deveria ser mais atraente para esse tipo de pessoa, então. Também tem uma outra questão histórica. No nosso país não tem história de participação da mulher na política. É recente, né? De 42, que é a primeira eleição, como é que chama? Que foi nos permitido votar. Então, é recente essa história. Fomos reconhecidas como cidadãs, como né? gente, né? Então, mas é a partir disso, se alguém foi lá e abriu esse caminho, nós é que vamos caminhar por ele agora. E a gente vai pôr a nossa cara, nós estamos aqui, sabe? Depende da gente construir o que os outros... Né? Tem uma frase que fala que uma geração constrói o caminho pela qual a outra vai trafegar. Então, se nós pudermos participar mais, construir esse caminho, edificar mais políticas apropriadas, feitas em conjunto, as nossas filhas, as nossas netas, elas terão outro futuro, outro presente. Né? Que no futuro nós é que vamos passar aí para tentar construir para elas. A senhora acredita, então, que é necessária uma política de inserção da mulher? O incentivo à maior inserção da mulher na política. Sim. A responsabilidade da escola é grande. Hoje nós tivemos, né, uma experiência aqui de escola na Câmara. Isso é importantíssimo. Vieram meninos e meninas. Eles foram igualmente envolvidos.
Então, essas meninas que vieram até a Câmara, elas já vão ter uma outra ideia do que seria a mulher na política. Então, é isso, é dar oportunidades. Se a gente tiver oportunidade, a escola, a igreja, a família incentivando. O meu pai é uma pessoa extremamente rígida, machista. Se ele estiver ouvindo, ele vai entender o que a gente está falando. Mas ele vibra com as coisas que a gente faz. Ele sabe que é importante o trabalho da mulher. Então é isso, tem que dar espaço para a gente caminhar. E quem não tem espaço tem que ir lá buscar, tem que ir lá cavar. Nós somos capazes disso. Tem lá na televisão um quadro de Se Vira nos 30. Nós nos viramos em 30. E eu falo nós, mulheres, porque homens têm várias habilidades, mas ele não tem essa habilidade de perceber a urgência como nós temos e de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Eu falo que a gente assobia, chupa cana e ainda atende a telefone. Então faz mais coisas. E a política de inserção? Não, desculpa, a gente já falou sobre isso. A participação da mulher em cotas, né? As cotas nos partidos políticos. A senhora é a favor ou contra? Fátima, o meu partido defende muito, brigou já muito por conta de cotas. Eu, particularmente, estou falando por mim, acho um horror cotas. Acho um horror de cotas na política, acho um horror cotas na faculdade, acho um horror, porque hoje não precisa mais disso. Eu acho que hoje o mundo já se abriu para quem quiser usufruir, crescer, se aproveitar. Isso que eu penso. Eu acho que hoje a luta está muito mais com a gente que com a disponibilidade da oportunidade. A oportunidade existe, cada um deve assumir a sua responsabilidade. Nós temos leis que falam que mulher e homem são iguais. A nossa Constituição fala homens e mulheres são iguais perante a lei, eles têm os mesmos direitos. Se eles têm os mesmos direitos, para que precisa estabelecer cota? Infelizmente, em alguns setores, a gente ainda tem que tentar segurar a participação através desses mecanismos. Eles são importantes, foram importantes, mas eu particularmente acho que depende muito mais da gente ocupar o espaço, conquistar o espaço, que ter esse espaço outorgado por outros e, no nosso caso, por homens. Por que eles não deram 50%? 30%? Então, se quer, dá 50%. Bom, vereadora, a senhora acredita que ainda existe esse preconceito da mulher? O que ela deve fazer? Como deve ser essa participação? Vamos chamar as mulheres para participar, que o nosso tempo está se esgotando. Eu queria que a senhora desse um apanhado geral nesse nosso assunto de hoje. Olha, eu ainda insisto na utilidade e na urgência. Existe espaço, mas esse espaço será mais rico e produtivo se ele for conquistado. E nós podemos conquistar, nós temos condições de conquistar esse espaço. Não se faz política partidária, política de mandato, política eletiva, fora de partido. Então, nós precisamos entender que é no partido que as coisas acontecem. Então, os partidos têm que abrir mais suas portas para trazer as mulheres. E as mulheres, se as portas não estiverem abertas, elas têm que arrebentar. E elas têm que ocupar o espaço que é necessário dentro da política, dentro do partido. A mulher tem um jeito diferente de governar? Quando ela chega no poder, a senhora acredita nisso? Eu não tenho dúvida disso. A mulher que governa sem essa sua característica, ela está fora do seu padrão também. Porque mulher é mulher, homem é homem. Eles têm essas características particulares aí. É lógico que tem algumas coisas que você joga com mais facilidade alguns assuntos, você domina com mais facilidade. Às vezes tem mulheres que dominam bem atividades que usam racionalidade, objetividade, que ela é mais subjetiva, é mais emocional, mas é possível tranquilamente governar com isso, mesmo porque ninguém governa sozinho. É preciso você ter uma equipe com você que te complementa mesmo, porque também ninguém é capaz de tudo. Né? Então, mas eu não tenho nenhuma dúvida de que uma administração de mulher é uma administração
mais zelosa, mais, com mais qualidade, mais acertos. O homem, pela própria natureza, ele é mais ousado, então ele é capaz de errar mais, né, que a gente. Questão de ética é igual. Olha, quando a mulher dá para ser, como diz no popular aí, muita porcaria, eu acho que ela supera em muito o homem. Porque também está nas qualidades dela. A mulher, ela sabe manobrar melhor, ela sabe. Eu acho que a gente tem essa capacidade de esconder algumas coisas com mais facilidade que os homens. Então, quando a mulher dá para ser muito antiética, ela é pior que o homem. Então, mas vamos torcer para que mais mulheres estejam à frente da política. Mais mulheres boas. Eu falo que não basta ser mulher, é Sim. preciso ter competência administrativa, ser uma pessoa de respeito, ter uma história que lhe permite contribuir, uma experiência política. Essa história aí, eu acho que governar não é questão de gênero, governar é questão de competência. Então, nós precisamos ser competentes para poder governar. Queria agradecer mais uma vez a sua presença. Eu que agradeço essa oportunidade. Ok, eu agradeço também você aí de casa. Espero você no próximo programa.